Vamos falar o que está acontecendo com o nosso estado, né? Com o governo do nosso estado, que também se reflete no Brasil todo, que se reflete na paralisação dos professores, na paralisação dos caminhoneiros. Gente, será que o Brasil está falindo? Será que o nosso estado está falindo? Que causa é esse? O que está acontecendo? A gente convidou o professor Miguel Sense, que é professor de ética e filosofia política, para discutir a respeito disso. Professor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu posso dizer que a gente está vivendo um caos ou eu estou exagerando? Estamos próximos, né? Estamos próximos. É um momento difícil, bastante complexo, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual. Muitos estudantes em casa em função da greve, estudantes do ensino médio, do ensino universitário, outras categorias do próprio funcionalismo hoje protestando, fazendo dias de paralisação, caminhoneiros nas estradas, nas rodovias, ou seja, é um momento de fato bastante delicado. Né? Mas isso tudo parte primeiro do governo federal? Para depois chegar no governo estadual? Nós temos problemas que são federais e problemas que são aqui do estado. Um não depende do outro? Em alguns casos, os dois governos estão envolvidos. Se você tomar o caso dos caminhoneiros, por exemplo, os caminhoneiros estão alegando o seguinte: qual é o problema dos caminhoneiros? Os caminhoneiros têm um déficit no valor do frete, que quase inviabiliza a atividade deles, porque em função exatamente do aumento de custos, a inflação, custos de manutenção dos caminhões, etc., mas principalmente aumento, por exemplo, no preço dos combustíveis, que tem uma relação direta com a intervenção aí do governo federal. Mas também tem uma relação com o governo do estado, uma vez que nós, no Paraná, pagamos o maior pedágio do Paraná, ou seja, os pedágios do Paraná são altíssimos, então, no caso específico do Paraná, nós temos, de certa forma, a mão dos dois governos que provocou esse quadro agora dos caminhoneiros. Né? Eu vejo que o professor Clodomiro, esses tempos atrás, veio aqui também. Ele também é professor de ética e filosofia política. E a gente falou muito a respeito do governo Beto Richa. Qual é a tua opinião com relação ao governo Beto Richa hoje? Como que a gente encontra o estado do Paraná hoje, uma vez que o Beto, o nosso governador, ele pegou o estado de uma forma, nos disse que ele estava bem, estava equilibrado, e hoje não. O governador alardeou durante a campanha política duas teses. Primeiro, que o estado estava com problemas em função da ausência do repasse de alguns empréstimos do governo federal. E, em segundo lugar, disse que, apesar de tudo, as contas do estado estavam em ordem e que o melhor estava por vir. Na verdade, os problemas do estado não estavam relacionados aos empréstimos do governo federal. Os empréstimos representavam, naquele momento, uma parcela muito pequena, se nós compararmos com o montante do orçamento do estado do Paraná. Ao longo dos últimos 4 anos, claro, tem alguns problemas que são anteriores, mas ao longo dos últimos 4 anos, o governo Beto Richa administrou da pior forma possível o estado do Paraná. Ele chegou no 4º ano aí com uma dívida de mais de R$1 bilhão com fornecedores, uma dívida de atrasados, e chegou no mês de janeiro sem dinheiro para pagar o funcionalismo, afinal de contas não pagou 1/3 de férias, e aí resolveu enfrentar o caos das finanças do estado agora, no início do ano, basicamente com algumas medidas. Uma delas, a primeira delas, foi aumentar alguns tributos. Aumentou, por exemplo, o IPVA, que é o Imposto Estadual sobre Veículos, né? Aumentou a alíquota, foi para 3,5%. Isso todos certamente vão sentir agora, logo quando chegar a conta do IPVA. O governador aumentou o ICMS, inclusive sobre insumos da cesta básica, ou seja, fez um aumento geral, tirou competitividade de alguns setores da economia paranense que estavam ocupando um protagonismo no país, inclusive importante, ou seja, provoca um estrago na economia do Paraná, uma vez que o aumento, por exemplo, do ICMS faz com que os empresários, as empresas sejam menos competitivas e tenham que repassar esses valores. E, por fim, no segundo momento desse pacote de maldades, ele avançou sobre o funcionalismo, tirando, por exemplo, extinguindo quinquênios, esses direitos básicos aí do funcionalismo público, e principalmente tentando extinguir o fundo previdenciário, que é um fundo que o funcionalismo poupou desde o Lerner e que tem hoje uma poupança de 8 bilhões para garantir as aposentadorias futuras. Qual que é o efeito colateral da extinção desse fundo e do gasto desses valores? Hoje o Estado encontra enormes dificuldades para pagar as contas. Quer dizer, não tem dinheiro para pagar as contas. E parte dessa conta do Estado tem a ver exatamente com o pagamento dos inativos, dos aposentados. Sim. Esse fundo, no futuro, desoneraria o Estado do pagamento desses aposentados. O problema é que, se o Estado usar esse dinheiro agora, no futuro próximo, a situação se tornará
pior ainda, porque além dos atuais inativos, o Estado terá a cada ano um número muito maior e mais o montante de funcionários da ativa. Ou seja, nós chegaríamos num estado de insolvência, que obviamente aconteceria, a situação pior ainda do que a atual, aconteceria depois do governo Beto Richa. Ficaria um legado para os próximos governadores, sobretudo para o próximo. Agora, deixa eu entender uma coisa. Tem algumas coisas que a gente não entende, né, pessoal? A gente não é analista, a gente não é competente na área para entender. Teria uma outra solução para isso? Por exemplo, o governo poderia ter adotado uma outra medida para isso, para que nenhum setor fosse atingido? Vou te citar alguns exemplos. Primeiro, o governador deveria ter economizado, enxugado a máquina, sobretudo em cargos comissionados. Aqueles que agradam os aliados políticos, enfim, que montam uma estrutura administrativa que depois se torna quase impagável. Então, primeiro, enxugar a máquina. Em segundo lugar, zerar a conta de publicidade. O Estado não precisa vender nada, o Estado não vende nada, não precisa colocar, por exemplo, inserções na TV. As propagandas. Exato. Hoje em dia nós temos outros mecanismos de publicização das contas públicas. Faça pela internet, ou seja, usa outros mecanismos de divulgação. O governo não precisa ficar se autopromovendo na mídia. Isso custa muito caro. É um outro exemplo. E o governador Beto Richa gastou muito dinheiro com isso. É um outro exemplo. Um terceiro exemplo como na nossa casa, nós temos que gastar o que nós temos. Então vamos tomar um exemplo aqui na nossa região, a 445. O governador se propôs a duplicar o trecho urbano da 445. Muito bem, fez uma obra que começava lá na saída para Curitiba e até Cambé. Muito bem, ele terminou uma parte desse trajeto, ou seja, praticamente da UEL em diante até Cambé. Esse outro trecho que vai da UEL até a saída para Curitiba, ele fez algumas obras e a obra em si ficou inacabada. Esse dinheiro, por exemplo, se o governo sabia que não teria condições de acabar a obra, o que é dinheiro público injetado, por exemplo, numa obra que vai ficar parada durante sei lá quantos anos? É dinheiro desperdiçado. Mesmo que a obra recomece de onde parou, esse dinheiro o governador poderia ter utilizado, por exemplo, para outras obras emergenciais e ter deixado para um segundo momento, um trecho pelo menos, ou esse trecho da 445. É um exemplo de como um governo ele precisa planejar as suas obras para garantir o máximo de efetividade. Observe que quando uma grande empresa, por exemplo, constrói um supermercado, constrói uma planta industrial, uma fábrica nova, a empresa começa e termina no menor tempo possível para fazer aquele dinheiro render no mínimo tempo possível. Exatamente. A obra pública é da mesma forma, ou seja, você vai fazer uma obra, você precisa ter dinheiro para começar, concluí-la e prestar o serviço, ou seja, dar o retorno à sociedade. Precisa ficar anos essa obra inacabada. Exato, é dinheiro... Mas no caso, o professor, é uma equipe de administradores no governo. Sim. E todos pensam da mesma forma. Acredito que eles devem chegar num consenso final aonde iremos usar o dinheiro. Infelizmente as coisas não funcionam bem assim, né? Como uma equipe em si. Em tese, porque não é somente o governador que decide sozinho, ele tem toda uma equipe junto. Você tem uma equipe, você tem em tese um cabeça que é o governador. No entanto, quando ele monta uma equipe, ele monta a equipe com aliados políticos. Certo. Ou seja, é um grupo de partidos, de cabeças. Muitas vezes esses aliados são até mesmo adversários políticos. Vou te citar um exemplo. Dentro do governo Beto Richa hoje nós temos 2 candidatos à sucessão, que é a vice-governadora e o Ratinho. Certo. Os dois, veja bem, a vice-governadora está lá no governo, está ao lado do governador, é a vice-governadora, e ao mesmo tempo você tem o Ratinho que é secretário, deputado e secretário. São os 2 candidatos à sucessão de dentro do governo, hoje. Muitas vezes você tem uma equipe formada por aliados políticos que você traz para o governo estrategicamente. O Ratinho derrotou o candidato do Beto Richa à prefeitura de Curitiba. Mas é melhor ter o Ratinho próximo do que distante, na oposição, sendo aliado, por exemplo, de outros partidos, enfim. Então, veja que muitas vezes na equipe de governo você tem um conjunto de aliados políticos, não quer dizer uma equipe coesa. Esse é um ponto. O segundo ponto, o que parece ter acontecido no governo Beto Richa, é que ao longo desses 4 anos os secretários foram gastando, o governador foi permitindo esses gastos, e aí agora nessa reta ele conseguiu ter sucesso na reeleição, e agora neste momento, quando ele sentou para avaliar de forma mais prudente, apesar de relatórios anteriores já apontarem para uma situação catastrófica futura, neste momento, quando ele reuniu os cacos da administração, ou seja, quando ele conseguiu colocar os números na mesa, ele descobriu, por exemplo, que ele não teria, neste começo de ano, sequer dinheiro para pagar o funcionalismo.
E daí gerou tudo isso que a gente está vendo. Exato, mas era uma tragédia anunciada. Quer dizer, o governo já tinha o relatório anterior, que não foi sequer divulgado, e aí o governo peca pela falta de transparência, que é o relatório interno que não foi divulgado à sociedade, que já apontava antes a situação em que o Estado se encontrava. E nós sabíamos já no ano passado, isso era de domínio público, que o Estado, na época da execução aí da 445, que o Estado devia mais de um bilhão de reais. Aliás, o governador atrasou pagamentos e repasses para as construtoras que estavam realizando as obras da 445 por falta de dinheiro, né? A teu ver, você acredita que é possível reverter esse quadro todo? Eu acho que Paraná, que antes era visto como um dos estados mais ricos do Brasil, hoje está beirando a falência. É uma situação de insolvência, exatamente. Deve, enfim, tenta pagar o que deveria ter efetuado o pagamento ontem. Por exemplo, hoje o Estado não teria condições de recomeçar as aulas porque as escolas não têm as condições mínimas, né? Tem dinheiro para água, luz, telefone, papel higiênico. Exato. Eu acho que essa mobilização do funcionalismo mostrou uma lição de política. Nós precisamos marcar em cima dos nossos deputados. Aliás, um dos problemas do Paraná também é essa relação, por exemplo, entre executivo e legislativo. Aquela proposta que os deputados de oposição em situação acordaram agora de acabar com o tratoraço, que é aquela votação em 2 turnos, sem passar pelas comissões, isso é um absurdo contra a democracia. Eu chamo de excrescência contra a democracia. Porque é um absurdo como o Poder Legislativo aprova um projeto vindo do Executivo a toque de caixa sem a devida análise, votando em 2 dias, aliás, no mesmo dia, em 2 votações meramente para tramitação. Há também uma omissão do Legislativo que deveria fiscalizar, cobrar e manter distância do Executivo. Nós temos 3 poderes para isso. Cada poder, os poderes na Constituição são harmônicos, etc. entre si. O que o cidadão comum pode fazer? Pressionar, cobrar, exigir. Pressionar quem? Os deputados e o próprio governador. Ou seja, a mobilização do funcionalismo, acho que dá uma lição de política interessante de como também a sociedade deve proceder. Nós precisamos marcar em cima, saber pelo nome quem são os nossos deputados. Muitas vezes é eleito um deputado que não é nem da região. Bom, aí tem uma discussão até longa acerca de como Londrina se organiza politicamente, por que nós só temos, em tese, 3 representantes com o tamanho que nós temos. Quer dizer, nós somos o 2º maior colégio eleitoral do Estado, só temos 3 deputados estaduais e 54. Entender, gente. Temos um problema com partidos, com lideranças, com a forma de articulação política. Porque assim fica mais difícil cobrar, eles não estão... Muito mais difícil. Estão por perto, não é verdade? Agora, se nós marcarmos em cima e cobrarmos os nossos 3 daqui, mais os que aparecem por aqui, já é um passo importante. A cobrança, a vigilância, as idas a Curitiba, esse controle sobre a Assembleia e as pressões quando o governador sai do seu canto, do seu esconderijo nos últimos tempos, isso tudo na democracia funciona. A cobrança seria como e a pressão seria como? Por exemplo, é importante cobrar os deputados, saber que projetos estão em andamento, saber, por exemplo, sobretudo as entidades da sociedade civil, acompanhar, por exemplo, que projetos estão sendo votados, discutidos, por isso a importância de acabar com o tratoraço, estão sendo discutidos na Assembleia, e nessas votações cobrar dos deputados da região, ir a Curitiba. Os gregos, quando inventaram a democracia, os gregos faziam democracia direta, ou seja, eles participavam de todo o processo de deliberação. A nossa é representativa, nós precisamos cobrar dos nossos representantes. Em 2013, nós tivemos aquelas mobilizações que aconteceram pelo Brasil afora. Imediatamente, o nosso parlamento, ou seja, a Câmara Federal, começou a tirar do baú e em pouco tempo votar projetos importantes que estavam lá há muito tempo. Isso até as mobilizações de 2013 e agora a mobilização do funcionalismo, essas 2 práticas demonstram que quando a sociedade se organiza, pressiona e cobra, os parlamentares reagem e tendem a reagir à altura por medo exatamente da sociedade. Ou seja, depende muito da gente. Exato. Quando a sociedade se omite, a tendência é que a política ela gravite em torno do poder e em torno dos interesses. Os nossos deputados, há algum tempo atrás, na legislatura passada, gastaram bastante tempo brigando internamente pelos melhores gabinetes. Né? Tem comentários. Professor, antes de eu encerrar contigo, o Roberto, ele pergunta a respeito, ele ligou. Roberto, obrigado pela pergunta, viu, querido? Ele pergunta a respeito do IPVA dos caminhões. Como é que é, Fer? Ele quer saber o quê? Diz que o governo igualou para 2% o IPVA dos caminhões.
Dos caminhões eu não acompanhei, né? A alíquota, se houve alteração. Eu acompanhei dos carros de passeio, né? Até porque aumentou. O Paraná tinha um dos menores IPVAs do Brasil. Então, muitas empresas, locadores de veículos, vinham para o Paraná, Curitiba, sobretudo, por causa do IPVA. Agora, essa alíquota aumentou para 3,5%. São Paulo, o Rio e o Rio Grande do Sul tinham alíquotas de 3%. O Rio Grande do Sul, 3%. São Paulo e o Rio, alíquotas altas. O Paraná agora tem uma das mais altas do país. Né? Pois é, de acordo com o Roberto, dos caminhões era de 1%, agora está para 2%. Isso, né? Qual seria a tua maior dica, então, para aquilo que a gente está vivendo? Acho que a democracia, eu sempre digo, a democracia é muito exigente. Ela demanda mobilização, participação. E eu hoje, até pelos autores que eu estudo, enfim, pelas teorias que eu trabalho, que eu pesquiso, hoje a grande força da sociedade está na sociedade civil, ou seja, nas instituições, nas diversas formas de organização da sociedade. Por quê? Porque se você observar os partidos políticos, eles brigam entre si pelo poder. Então, muitas vezes, até você tem deputados, parlamentares que defendem interesses do povo, etc. Mas observe que a macropolítica, o jogo político em si, ele é um jogo de partidos e parlamentares, ou seja, de políticos que brigam pela conquista ou manutenção do poder. Você tem individualmente parlamentares que muitas vezes estão empenhados em causas populares. Então, a mobilização, me parece, da sociedade civil, sobretudo, ela é fundamental para cobrar de parlamentares e governos medidas que satisfaçam os interesses da sociedade. E um segundo ponto importante, as pessoas não podem ter nojo e distância da política. Quando eu falo política, do debate público. Ou seja, daquele debate que acontece no que nós chamamos, na teoria, de esfera pública. Ou seja, são os vários espaços, a televisão, a mídia, obviamente, mas a internet, o boteco, ou seja, aqueles espaços que nós frequentamos e que são os espaços de discussão dos grandes temas do nosso país que nos atingem, no Estado ou na esfera federal. Essa participação da sociedade é fundamental. A formação da opinião e da vontade é fundamental para a mudança da sociedade. As pessoas precisam ser esclarecidas. Né? Isso não tem nada a ver com formação superior, isso tem a ver com informação. Né? Informação é o que a gente quer para você, te passar o máximo de informação possível para que você vá à luta também pelos direitos que nós, cidadãos, temos. Então, se você não levantar daí e começar a guerrear pelo teu espaço, que é o espaço que nós temos, que é o nosso Paraná, é o nosso Brasil, quem é que vai fazer, não é mesmo? Tantos países um dia se viram derrotados e hoje são grandes potências porque a população ergueu as mangas e foi à luta. Então fica a dica para vocês. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço.